A Alemanha e a Itália foram os últimos países europeus a conseguirem a sua unificação, seu Estado, seu governo unificado, porque aquilo era um conjunto de principados, de condados, né? Enfim, o país era todo ele dividido em pequenos reinos. Na Alemanha foi Otto von Bismarck, o homem forte ali na segunda metade do século XIX, que liderou o processo aí para a unificação da Alemanha. Bismarck, o segundo Reich alemão, né? Ele disse: vi muitos exércitos entrando na Rússia e nenhum saindo. Bom, quem precisava ouvir isso, né? Saber do maior cemitério militar do mundo, que se localiza no solo russo. Vai lá, Macron, vai lá, Vanderleia, vai lá, Olaf Scholz, vai lá, Stormer. Mandem ver, né? Mandem mais generais, Pentágono, para a Alemanha, né? Para perpetrar ações bélicas contra os russos. Façam isso. Bom, voltando aqui à nossa América Latina, veja, falar aqui do neoliberalismo. O ideário neoliberal de Milei, né, que é o presidente da Argentina, tem sido apregoado por adoradores do liberalismo como uma panaceia infalível, não é nada disso, né? Daí eles apontam o Chile, a Nova Zelândia, a Inglaterra, na época da Thatcher, né, como exemplos de um sucesso retumbante, de uma certeza de melhoria das condições financeiras, econômicas, da diminuição da inflação, da diminuição da taxa de juros, e no fim a realidade nunca é tão simples como nos gráficos. Os gráficos, a bem da verdade, eles apontam que os ricos estão ganhando mais. No fim das contas é isso. Bom, o ovo de Colombo desse pessoal seria manter a disciplina fiscal sem agravar a pobreza. Mas isso é muito difícil de conseguir, né? Veja, atualmente 50% da população argentina é considerada na linha da pobreza. Veja, e observe, quando a coisa não anda, né, e geralmente ela anda e depois ela anda para trás, né, ela anda 3 passos para frente e desanda 4 para trás. O culpado sempre, você sabe, está lá no passado, né? O culpado é o socialismo, né? O comunismo. Bom, e se a coisa anda um pouquinho, por exemplo, no Chile andou, né? O neoliberalismo então passou a ser vendido como uma pedra filosofal. Então deu certo no Chile, então vai dar certo no Brasil, não é isso? O Chile contou com a imposição de um ditador no começo, né? O famoso Pinochet, que acabou preso lá na Espanha, né? O Chile, na verdade, ele tem instituições sólidas, até hoje. Ele tem uma economia mais diversificada do que a da Argentina e muito mais do que a da Venezuela, né? O Chile não minou as suas políticas públicas e sociais, quer dizer, ele não foi assim ortodoxo no ideário neoliberal. Sofre naturalmente de concentração de renda, mas ele ainda tem bons números, né? Porque ele consegue captar bons investimentos externos, graças a um ambiente mais ou menos controlado, né? Pessoal, falar hoje aqui da nova linha do nosso canal aqui, passou a se chamar Professor Helder Araújo. Isso foi a pedido de membros do canal. Aliás, eu quero agradecer aos membros do canal. O canal existe para os seus membros. Eles têm muita influência aqui nos tópicos que eu abordo. Vou citar alguns aqui, entre os mais frequentes aqui nos comentários, nos incentivos. Veja, Décio Presoto, Pedro Moela, Eli Soares, Fabiana de Freitas, Antônio Marcos de Freitas, Adriana Carvalho, Renato Lima, Fernando Marciano, Miriam Oliveira, o Glauco Vasconcelos Fabiano Cardoso, o J. Tare, o Jefferson Henrique Vieira do Nascimento, o Martorelli, o JDF Couto, o José Davi e vários outros. Eu me desculpo aqui por não poder não citar todos os nossos seguidores, membros e incentivadores do canal. A todos o meu muito obrigado. O canal é para vocês e para nos informarmos e ficarmos assim sempre bem informados, né, sobre a geopolítica, a geoeconomia, a geoestratégia. Veja, por falar em geoeconomia, veja, o Brasil tem uma boa reserva monetária no nosso, entre aspas, porque ele é completamente independente, Banco Central, né? 350 bilhões de dólares é uma reserva monetária, ou algo assim, né? 350 bi.
Bom, a pergunta é a seguinte: o que que impede o Trump de confiscar tudo isso na mão grande? Aliás, como ele fez isso, né, na Rússia, no Irã, na Venezuela, ao meu ver, nada impede, e Trump não é normal. Se der um meio minuto lá, é capaz dele fazer isso. Eu diria mesmo que ele, não é que ele não é normal, eu diria mesmo que ele é um anormal. Vamos tomar cuidado, hein, pessoal? Não seria nada bom para a economia brasileira receber aí um confisco do loirão que dá murro na mesa, né? Pessoal, acho que eu estou ficando ultrapassado, viu? Talvez seja a idade, né? Veja, ouvir o nome Tarcísio me dá saudades do Maluf, né? Ouvir o nome Zema me dá saudades da Dilma Rousseff. A política brasileira, com raríssimas exceções, é o segmento mais vil, mais baixo, mais degradado, né, da cultura nacional. Veja o fenômeno do pobre de direita. Veja, o pobre de direita, esse fenômeno aí está entre os mais cômicos e icônicos da cultura política nacional. Veja só, a herdeira do Banco Itaú, ela vai votar no Lula, né? Já o rapaz do bairro aí, que tem um palio meio quebrado, ele morre de medo do comunismo, né? Então, assim, a gente vive, assim, uma situação de anomia, de distopia. Vamos entrando já nos assuntos internacionais, né? Veja, o lobby internacional sionista, ele controla 10 empresas de mídia a cada 10 empresas de mídia, da grande mídia, né? Uma simples pesquisa em jornais comuns revelaria que ações terroristas perpetradas por Israel, Estados Unidos, Reino Unido e França são muito mais frequentes do que atos terroristas de outras nações, ou melhor, que são acusadas de terrorismo por aquelas nações, né, do G7, aí, Israel, Estados Unidos, Reino Unido à frente, né? Apenas que no primeiro caso, né, no caso aí dos poderosos, são acidentes, são false flags, é de autoria desconhecida, existe a falta de fontes, né, é aquela coisa do suspeito, né, o suspeito deu 5 tiros, né, assim. Veja, e agora o Pentágono, né, que é tido aí como o maior centro militar da Terra, reconhece publicamente que os novos foguetes hipersônicos da China e da Rússia podem destruir toda a frota americana em 20 minutos. Conclusão, pessoal, não vai haver guerra, né? Eles não vão se autodestruir, né? Entrando em guerra direta contra a China ou contra a Rússia. Veja o caso aí dos americanos, dos estadunidenses, que mantêm generais na Alemanha, que são esses realmente quem fazem todo o trabalho de inteligência, de escolha de alvos, de logística, de satélite para os ucranianos, né? Quer dizer, eles não entram diretamente. Bom, agora se disse que os franceses vão entrar lá diretamente, né? Então você pode esperar que isso daí não vai parar, né? O capitalismo é bom? E o socialismo? Veja, o capitalismo é uma formação social econômica que está chegando ao fim. Ele está terminando a sua função. Veja, nós não sabemos exatamente ainda o que vai substituir o capitalismo aqui no Ocidente. No momento, a gente está na fase de tornar tudo eletrônico, né? Bom, o capitalismo é uma formação econômica da grande burguesia. Ele surge mesmo nos burgos, né, em torno dos castelos medievais. Veja, a grande burguesia, chamada alta burguesia, ou como se diz aqui, é mais chique falar o alto empresariado, né, ou os grandes acionistas, né, os grandes gestores de fundos aí, do BlackRock, do Vanguard, do State Street, do Fidelity, dos fundos Morgan e por aí vai. Veja, é o 0,1% mais rico do mundo, né? Veja, eles são apoiados por uma pequena burguesia, né? A pequena burguesia são os ricos, é a classe média alta, a classe rica mesmo. Mas ela não é a alta burguesia, não, ela é a pequena burguesia, né? São os ricos e a classe média alta. Seria 10% das pessoas, se tanto, né? E depois a gente tem uma classe média média, e depois a gente tem 50%, 60% de pobres. Esse é o caminho do capitalismo no Ocidente. A crescente desigualdade social é que vai tornar o capitalismo inviável. Aliás, isso aí já aconteceu antes na história do Ocidente. Já aconteceu várias vezes. Eu preciso fazer um vídeo para mostrar quando é que a pobreza sufocou o desenvolvimento dos povos, né?
Veja, a China já reencontrou o seu caminho com o socialismo chinês. Não se sabe ainda os caminhos que os países do sul global vão encontrar. Cada sociedade tem o seu próprio processo histórico. Bom, aqui quem me ajudou foi o meu amigo Tsai Ho-sin. Eu trouxe os conteúdos aqui para o nosso canal. Veja, parece que apareceu aí umas imagens de futebol americano, né? Olha, os apreciadores aí que me perdoem, mas futebol americano é dos jogos, desculpe, mas dos jogos mais imbecis já concebidos pela fértil imaginação humana. Veja, a sua principal característica, se você assistir um jogo de futebol americano, primeiro que você não entende nada, né? Por que as pessoas se jogam uma nas outras, né? Veja, a principal característica desse jogo consiste em ser mesmo o mais idiota possível. Veja quantos jogadores de futebol americano acabaram indo para o UFC e se tornando lutadores. Então, talvez ele seja aí um caminho natural para você se tornar um lutador do UFC, de MMA e por aí vai, né? Continuando aí falando sobre o capitalismo, o socialismo e o modelo chinês, veja os 5 princípios acordados na última reunião da Organização de Cooperação de Xangai para a nova governança global são os seguintes: igualdade soberana entre Estados. Estados devem ser soberanos, eles devem lutar pela soberania. Veja, o respeito ao direito internacional. Deve haver um direito internacional. Né? Deve haver. Né? Não há, porque os Estados Unidos e Israel nunca respeitam o direito internacional. Então, nesse momento, não há. Mas deve haver um respeito ao direito internacional para uma nova governança global. A prática do multilateralismo. E também o bilateralismo. Os países podem negociar entre si ou multilateralmente. Eles não precisam prestar contas ao unilateralismo, né? Americano, norte-americano e israelense. Veja, ele tem que ter uma abordagem centrada nas pessoas. A governança global ela deve ser focada em melhorar a vida das pessoas e não melhorar a riqueza que já é incomensuravelmente infinita de 0,1% da população do mundo. Veja, deve adotar medidas concretas para implementar isso daí. O capitalismo atual deverá ser superado. O mundo entrará em uma nova fase. Eu já fiz a previsão aqui, hein? Isso não tem nada a ver com o COP 2030, com o ONU, com o Unesco, com o Great Reset, nada disso, mas eu já fiz uma previsão baseada em movimentos de Júpiter e Saturno, portanto, são previsões astrológicas que podem ter um percentual de acerto, que pode chegar a 70%, 80% de acerto se você souber interpretar um mapa, no caso um mapa mundano, que é um mapa do mundo, dos países, dos blocos, né? Isso pode ser feito, e eu sempre digo, a astrologia não é ciência, é uma arte simbólica, e como toda arte, ela tem que ser interpretada, né? Veja, então eu já fiz essa previsão de que após 2030, essa governança global chinesa, ela vai estar bastante avançada, né? O mundo entrará em uma nova fase. O fim do capitalismo significará simplesmente o fim do domínio da alta burguesia sobre o destino dos povos. Significará a autonomia das nações, em pé de igualdade. E será o fim do unilateralismo e da unipolaridade. Poderíamos dizer, será o fim do supremacismo, aí, do povo escolhido, e do excepcionalismo, e do destino manifesto, e toda esta mentira, né? Aí eu fiz uma postagem lá um pouco provocativa, né, no Facebook, para o pessoal ficar oriçado, né, e a gente poder debater. Veja, eu disse o seguinte: os maiores líderes do século XX, né, foram Joseph Stalin e Mao Zedong. Eu desafio alguém a citar um líder do Ocidente que se lhes compare. Bom, no século XX, com exceção talvez de Franklin Roosevelt, né, que foi presidente 4 vezes seguidas dos Estados Unidos, que tirou os Estados Unidos da Grande Depressão, né, da medonha crise de 29, que levou milhões de norte-americanos à fome e à morte. Doenças, desemprego, foi uma coisa pavorosa. E geralmente se esconde essa informação, né? Quem condena os estadistas do Oriente o faz por motivos ideológicos, por questões aí da Guerra Fria. Só que precisa entender, ora, não se faz um omelete sem quebrar alguns ovos. Nada é fácil, nada é simples.
Veja, o Stalin, ele levou uma imensa nação feudal, uma miríade de povos, do arado ao espaço sideral, né? Da enxada às armas atômicas. Em poucos anos ele fez isso. O Mao Tse-tung libertou a China, também uma miríade de povos. Ele libertou a China do século da humilhação, do atroz imperialismo britânico, cuja legislação equiparava chineses a cães, né? E uniu a nação milenar. Veja, quem não entende isso daí não entende nada de nada, né? Por extensão, não entende a Rússia e a China de hoje. E não entende ou não aceita que este será o século da Ásia, né? Isso é um processo irreversível, né? Nós estamos vendo o começo do fim do capitalismo burguês e da hegemonia ocidental do mundo, né? Bom, daí um crítico meu, ele falou assim, quer ver? Quando ele leu esse comentário, ele leu assim, 2 genocidas, né? Se você mata muita gente, então é louvável, né? Aí ele falou, aí o outro falou, faltou o Che Guevara, o Maduro e o Nine, que eles chamam o Lula de Nine, né? Uma outra seguidora, ela falou, eu concordo, né? O Luiz Humberto falou, Stalin, o maior líder do século XX. Eu acho que foi o Mao Zedong, né? Porque o Mao Zedong ele não cometeu os erros que a União Soviética cometeu. Eu vou falar isso já mais à frente, né? E olha só, e daí eu disse, olha, o capitalismo é que vai salvar o mundo, né? Quer dizer, a pobreza vai aumentando e o capitalismo é que vai salvar o mundo. O neoliberalismo que é bom, né? Vou citar o livro negro do comunismo, né? Que é uma coisa que é mais ridícula do que os protocolos dos sábios de Sião, né? É um livro de propaganda. Isso daí não é fonte. Veja, a fonte é a Escola dos Anais, do Brodel, é o Eric Hobsbawm, isso que é fonte, o Maurice Crozet, né? 17 volumes, a história das civilizações. Fontes macartistas não são fonte nenhuma. Isso é fonte de esgoto só. Isso aí não pode comover ninguém. Sim, tem algo tirânico em Stalin, em Mao Zedong. Tem algo tirânico, sim, mas vale tudo quando é uma questão de princípios. Você vai dizer, então, que é melhor teria a Rússia e a China terem entregado os pontos para a alta burguesia sionista ocidental? Isso é tese que se queira defender? Bom, então, fica aí para a reflexão nossa, né? Estamos aqui com 17 minutos de vídeo. Veja, ainda para falar sobre genocídio, né? Já que o pessoal quer falar em genocídio, o termo genocídio é usado por qualquer um, né? De qualquer jeito, né? Quer dizer, o cara, hoje em dia, principalmente esse pessoal verde, né, do Greenpeace, né, esse pessoal que tudo faz mal, né? Não, eu não estou dizendo que você não deve se alimentar bem, você deve se alimentar bem, mas é claro que se tomar muito refrigerante faz mal, mas assim, se você tomar um pouquinho de Coca-Cola assim, uma vez no mês, você não vai morrer, certo? Aliás, é desejável que você não morra, né? Mas assim, então o cara mata lá um formigueiro com veneno, ele é um genocida. Bom, o termo genocídio é usado de qualquer jeito. Há que se entender genocida, de fato, na era contemporânea, né, que é uma era capitalista. Está tocando aqui. Deixa eu desligar aqui. Deixa eu botar. Caramba, eu coloquei não perturbe. Quem que tá me ligando essa hora? Essa música é minha. Essa música é minha. Ela é de uma peça de teatro. Eu compus 4 obras de uma peça de teatro há muitos anos. Uma hora eu falo para vocês. Chama-se O Deus no Divã. Bom, o termo genocídio é usado por qualquer um de qualquer jeito. Mas nessa nossa era contemporânea capitalista, são apenas os sionistas e os nazistas. Eles são os únicos genocidas. Os comunistas nunca foram genocidas. A diferença é evidente. O comunismo se propôs a unir os trabalhadores do mundo, todos, independentemente de sua raça, de sua etnia, de sua origem. O erro do comunismo foram 2: a imposição ideológica e a luta de classes. Erros que o Mao Zedong não cometeu, né?
Bom, o nazismo, o sionismo, veja, ele é diferente. Ele se propôs a eliminar todos os que estão fora do âmbito da raça pura, né? O seu erro continua, está invisível, escancarado na cara de todo mundo, né? Bom, e daí eu peguei uma coisa muito interessante aqui do Eduardo Galeano, esse uruguaio, na sua obra O Caçador de Histórias. Ele escreve assim: o teu Deus é judeu, a tua música é negra, teu carro é japonês, tua pizza é italiana, o teu gás é argelino, o teu café é brasileiro, tua democracia é grega, os teus números são árabes, as tuas letras são latinas, e eu sou o teu vizinho, e você ainda me chama de estrangeiro? É porque eles disseram que o Brasil não faz parte do Ocidente, né? Então é uma poesia aí do Eduardo Galeano, né? As relações entre sionismo e Lava Jato são pouco conhecidas. Veja, mas é questão de tempo nós entendermos como é que nos foi tirada brutalmente a nossa capacidade de defesa. Como é que se deu o fantástico desmonte dos projetos das 3 forças militares, incluindo a destruição do projeto nuclear brasileiro. Muitos não engolem, e nunca vão engolir, a tragédia de Alcântara, no Maranhão. Destruição do foguete brasileiro o VLS-2, o V-03. Em 2003, teve 21 vítimas, profissionais de alto nível, simplesmente. A tragédia de Alcântara, hein? A destruição do foguete brasileiro. O Mossad perpetra ações criminosas no Brasil e o faz há muitos anos. Aliás, a PF responde em última instância, sabe, aquele Estado sionista lá. Portanto, se você cavucar, você vai encontrar o dedo sujo sionista, tanto na Lava Jato quanto no atual julgamento do ex-presidente, aí que foi esfaqueado por um lobo solitário, cujo julgamento, veja, do Bolsonaro, deveria ser o de sua responsabilização pela presença de centenas de vândalos ali no dia 8 de janeiro. Isso que devia ser julgado, e não o perpetrador de um golpe de pelúcia, né, de um golpe que não houve. Veja, vou citar o almirante Otom Luiz Pinheiro da Silva, um dos poucos gênios brasileiros, pai do atual programa nuclear brasileiro, foi criminosamente perseguido e preso pela funesta Lava Jato. O tenente-coronel José Alberto Albano do Amarante foi morto pelas mesmas forças ocultas, né, que o Jânio Quadros citava, né? Veja, o José Alberto Albano estava sendo espionado há tempos pelo Estado hediondo, cuja bruxaria favorita desse Estado é se dizer que ele é o único amado por Deus, enquanto abate aos milhares crianças e mulheres lá na faixa de Gaza. Mas essa bruxaria vai acabar sendo destruída pelos tempos, pelo espírito dos tempos e pela própria mensagem do Cristo, né? Veja, tem um pessoal aí que não pode ouvir a palavra Stalin, que sai correndo chamando a mamãe e a vovó. Veja, eu desconfio que quem tem medo do Stalin é porque ele matou mais nazistas do que qualquer outro, né? E do Mao Zedong? Talvez porque ele venceu aquele agente dos Estados Unidos por lá, né? Aquele que acabou se refugiando na ilha chinesa de Taiwan. O pessoal não estuda história. O que acontece? E quer comentar, né? O Breno Altman, ele nos esclarece. Veja, a posição do governo Lula sobre as agressões dos Estados Unidos contra a Venezuela é pusilânime. Nenhuma palavra de solidariedade, nenhuma denúncia contra a ação imperialista. Essa postura, além disso, esvazia a liderança regional que o Brasil poderia exercer nesse momento. Covardia nunca é a saída. Vergonha. Eles deveriam condenar a ação imperialista lá no Mar do Caribe, para fustigar e para tentar colocar lá um fantoche no lugar do Maduro. Você pode não gostar dele, mas ele é firme quando se trata de defender os interesses do petróleo venezuelano. Aí eu disse o seguinte, ó, o escorpião yanquisionista partiu do princípio de que deveria manter a guerra da Ucrânia acesa, que é exatamente o que eles fazem, as guerras eternas do Império, a fim de enfraquecer e manter a Rússia ocupada e desgastada. Bom, isso daí em parte funcionou e continua funcionando. Veja como é que eles conseguiram fincar as garras sujas na Síria. O russo não pode fazer nada para manter o governo legítimo do Assad, né? Se bem que o Assad também ali não conseguia manter a firmeza, uma liderança efetiva, né? Mas assim, a Rússia não pôde ajudá-lo, né?
Quer dizer, ela pode ajudar o Assad, ela levou o Assad para a Rússia e a Al-Qaeda ali, patrocinada pelos Estados Unidos, pela CIA, tomou conta daquilo lá para o interesse do Estado sionista de Israel. Né? Por quê? Porque o russo está mais preocupado ali com a guerra da Ucrânia. Né? Ah, mas então você defende o Stalin, você defende o Mao Zedong, Helder? Veja, eu não tenho nada contra os comunistas ou o comunismo. Eu só sou contra a luta de classes e a imposição da sua ideologia a outrem. Veja, o comunismo ao modo chinês, criado pelo Mao Zedong, nunca pregou a luta de classes. Ele jamais pretendeu exportar o seu modelo socialista a outros países. No fim das contas foi isso. Claro, teve grandes embates. Veja, o comunismo lá da União Soviética caiu exatamente porque ele tinha esses dois defeitos. Promovia a luta de classes, que o Mao Zedong nunca caiu nessa. E também impôs a sua ideologia a outra. A China jamais desejará impor o seu modo de ser, o seu socialismo à moda chinesa aos outros povos. Né? Isso nunca vai acontecer. Daí o Olavão, né, ele enfiou na cabeça oca que o governo do Lula ou do PT é socialista. Isso é completamente falso. Trata-se de um governo capitalista. No máximo ele é social-democrata, mas está mais à direita do que o que se imagina. Governo socialista só existe o da China. Mesmo assim, ele é parcialmente socialista. Ou seja, o socialismo ele está inserido dentro de um capitalismo de Estado, extremamente pujante, industrialista, altamente tecnológico e altamente focado, né? E com capacidade de executar, né, seus projetos. Portanto, o socialismo na China é uma intenção, é o socialismo à moda chinês, a ser realizado ao longo de décadas à frente, mas ele é firme nessa intenção. Daí o bolsonarista vê o governo anunciar o Vale Gás, e daí jura que ele é pobre porque o governo dá o gás de graça, logo o governo é socialista. Não é assim. Não é assim tão simples. Aqui no Brasil, os banqueiros reinam e mandam no governo. Eles não querem autonomia, soberania, desenvolvimento de jeito nenhum. Suas taxas de lucro dependem do modelo colonial, desindustrializado. O Brasil tem que ser um fornecedor de matérias-primas e ponto. Os banqueiros estão bem assim, porque eles vão querer? Eles vão querer salário achatado, sindicatos arrochados. Ah, sindicato é máfia, não é isso? É isso que diz o neoliberalismo. Veja, na China, o banqueiro, o governo manda no banqueiro. Ele quer autonomia, soberania e desenvolvimento para a população. Os bancos são todos estatais. Banqueiro serve aos interesses do projeto socialista do país como um todo. Então ele que vai catar coquinho, né? Esse banqueiro aí, pô. O pessoal o pobre de direita vive defendendo o banqueiro. Ele acha que ele vai ser banqueiro, né? Aí eu estava dizendo, veja só, toda a guerra da Ucrânia depende inteiramente de generais dos Estados Unidos que estão alocados na Alemanha, fornecem tudo o que é necessário para realizar os ataques lá na Ucrânia. A Rússia nunca vai cair na conversa mole do Trump. Ah, o Trump está irritado com a Rússia. Ora, ora. O Trump está irritado, sim, mas é com a derrota dos Estados Unidos, OTAN, no campo de batalha. Isso que realmente ele está se remoendo. Esse é o problema, né? Então eu disse, pessoal, aqui no Brasil não tem socialismo nenhum. Aqui quem manda são os banqueiros do Itaú, do Bradesco, do Citibank. Migalhas para os pobres é capitalismo mesmo. Veja, a grande diferença entre Lula e Bolsonaro é que Lula finge exercer uma resistência. Ele finge muito bem. O Bolsonaro não finge nada, ele é completamente vendido aos banqueiros, ele é neoliberal. Só que os banqueiros precisam de um político que finge ser um socialista. Precisa ser entendido. Precisaria fazer um vídeo só sobre isso. Veja, quem não entende isso daí não sabe nada do que é a política ocidental. Estudem o modelo chinês. Veja, o único que pretende ir em direção ao socialismo. Na China não existe nenhuma migalhas para os pobres e lucros pornográficos para a alta elite burguesa. Isso só existe no capitalismo. Lá é trabalho duro e bem remunerado, hein? E políticas públicas de verdade, né? As coisas pertencem à população, né? Aí a gente viu na rua, aí hoje foi 7 de setembro, né? Dia da independência do Brasil, e os bolsonaristas comemoraram o feriado da independência pedindo intervenção de uma potência bélica imperialista contra o Estado brasileiro. Vai entender a mentalidade desses caras, né? Bom, a pequena burguesia segue idolatrando os seus algozes, né?
que é a alta burguesia, que é o algoz, né? Bom, nos próximos anos, nós veremos esse pessoal aí, essa pequena burguesia, virar a casaca com mais rapidez do que o hipersônico russo. Vocês vão ver, esse pessoal vai tudo pro lado da China, vocês vão ver. Isso vai acontecer, pessoal. Bom, quero indicar aqui o vídeo aqui do comandante Robson na Associação Nova Roma, vai ao ar, né? Ou já foi ao ar, no segundo episódio do Estado-Maior. O Brasil está preparado para se defender, importante para quem se dedica à geopolítica, né? O Brasil deixou morrer aí empresas estratégicas como a Engesa, né? E agora ele tem a Avibraz, que é uma referência internacional em foguetes e mísseis. Ele vai perder a Avibraz só se ele for louco, né? Você vai reconstruir uma indústria de defesa dependendo do poder estrangeiro? Então, para que você quer indústria de defesa? Se defender de quem? O cara de quem você quer se defender é que vai te fornecer suas armas? Isso é ridículo. Qual deve ser o papel das Forças Armadas na segurança interna? O Brasil precisa de um sistema de inteligência de contra-espionagem real. São algumas das questões que vão aparecer nesse vídeo aí. Eu acredito que já deve estar no ar. Pessoal, canal Helder Araújo, né? Antigo Luz no Fim do Túnel, canal da mídia alternativa, da mídia independente, canal de livre expressão e comunicação. Agradeço a todos aí a força, tragam membros para o canal, verifique se você está seguindo o canal, convide alguém para seguir o nosso canal, paute a nossa agenda de informação aqui, você pode dar sugestões, fazer comentários, fazer um Pix se quiser ajudar, ou se tornar membro, né? É isso daí, pessoal. Então esses foram os nossos conteúdos de hoje. Foi seu interlocutor aqui, Helder Araújo, que se despede agradecido pela sua atenção. Desejo aí uma boa semana a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.